Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a que horas você vai assistir esse bate-papo, o Fio de Conversa, que é um bate-papo, como o nome mesmo diz, sobre pessoas que cuidam dos seus familiares. Esse canal, essa ideia minha e da minha colega, amiga, parceira, a Tânia Matos, tem como propósito conversar com você que está vivenciando agora cuidados com os seus pais ou que já tenha passado por essa situação. E hoje a gente vai conversar com mais uma amiga minha, a Fátima, que já chegou aqui nos entrar. Fátima Oliveira, essa mulher que, nossa senhora, é múltipla. Ah, e um detalhe, hoje vai ser uma conversa de dois pandas, é isso? Dois pandas, ó. Olha só, minha linda, eu vou pôr um filtro. Você consegue pôr? Eu ponho o filtro aí eu fico toda linda, pareço assim super maquiada já de manhã, sabe? Primeiro que é o seguinte, toda linda você já é, então eu não sei, esse negócio, o filtro, Olha quem me diz, olha quem me diz. o filtro ele serve para as mortais aqui, ele serve para as mortais. E você Bom, tá bem linda. eu tô Quanto super tempo, hein? e muito agradecida de estar conversando com você nesse nosso canalzinho, assim, que tem como desejo poder abraçar quem hoje, de alguma forma, está nessa situação de cuidar dos seus pais, com alguma questão. Aqui a gente já conversou com mães que também cuidam ou cuidaram de seus filhos com necessidades especiais. A gente quer falar com quem cuida de quem precisa de cuidado. E para trazer um pouquinho o gancho dessa conversa, o que me aproximou da Fátima não foi o cuidado com os pais. Na verdade, eu nem lembro o ano, mas foi o texto que ela escreveu sobre as memórias, uma memória biográfica da Fátima em relação à mãe dela, a Dona Maria, que já estava com Alzheimer, é isso? Isso é. E foi uma viagem, foi um passeio no trem da Fátima, que assim, ela é escritora, apresentadora, psicóloga, é múltipla, ela pinta e borda. E liveana, né, Silvia? Exatamente, Laiviana, uma coisa de louco. Mas, Fá, eu queria trazer você aqui para isso, esse nosso fio, que começa a partir de um texto seu, que na verdade você fez um texto para sua mãe, na época que nós estudávamos com o Marcelino Freire, e depois você fez, aliás, antes você já tinha, acho que, escrito um texto sobre o seu pai. Vamos Isso. pegar esse fio de conversa entre escrita como forma de cuidado e até chegar num processo de cuidadores que também não estão tão preparados para cuidar, que às vezes é o que acontece com os profissionais. Então, vamos lá, a palavra é sua, minha querida. Eu penso que escrever para muitas pessoas é um ato de soltar emoções, né? E não sei se você se lembra, quando a gente fazia o curso de escrita do Marcelino, que ele dizia que era importante a distância, né? Depois da emoção, a gente escrever, e não no momento da emoção. Mas é interessante que essas imagens vieram muito nos momentos de emoção. Quando eu escrevi sobre meu pai, ele já tinha falecido. Mas, Fá, Desculpa, Silvia. É que a vida é tão interessante. Ela tem altos e baixos. E às vezes a gente pensa que está vivendo uma linha controlada e de repente as coisas acontecem, né? E acho que essa falta de controle, que é o grande mistério da vida, é o que nos impulsiona a crescer, para quem pode crescer,
E o que nos impulsiona a escrever, a trazer esses sentimentos, a... deixa eu ver se vem a palavra, a fazer com que o outro perceba que ele também pode viver por isso e que tudo bem, né? E eu me emociono por causa disso. Porque muitas pessoas acreditam que estão vacinadas contra as intempéries da vida, né? Daí vem uma Covid e a gente vê que a gente é nada diante de qualquer coisa que aconteça de fora para dentro e de dentro para dentro também, né? Esse é o grande mistério, é a grande beleza e é a grande emoção. Emociona isso, tá? E é assim, a gente está falando de cuidado, e cuidado é emoção. É um turbilhão de emoções, porque nesse processo, de novo, gente, para quem está assistindo, a gente não está aqui com o propósito de colocar regras, porque, como disse a Marta no último bate-papo que nós tivemos aqui nesse canal, cada um de nós vive a sua própria realidade, elabora essa realidade com as ferramentas que tem para lidar com aquilo que a vida apresenta. E acho que quando você traz a imagem do Covid, é exatamente isso. Quais foram as ferramentas que eu tive e que eu estou tendo para lidar com isso? E acontece a mesma coisa quando a gente se depara com um familiar adoentado, e que de um momento para o outro você precisa transformar a sua vida para ofertar aquilo que você tem e às vezes até o que você não tem para aquela pessoa. Nesse sentido, Fá, como foi para você acompanhar a sua mãe, que eu sei que a sua mãe foi institucionalizada? Como Então, que... é interessante porque muitas pessoas pensam que cuidar de alguém é estar ali, como você disse ontem, a gente estava conversando, né? É estar ali trocando fralda, enfrentando o dia a dia. E muitas vezes não, você cuida melhor se você pode levar essa pessoa a ter um cuidado bom em uma entidade que sabe cuidar, né? Porque uma pessoa com Alzheimer dentro de casa, muitas vezes, traz situações de muita tensão e desestrutura uma família inteira. E essa pessoa, muitas vezes, quando vai para uma instituição, ela é bem cuidada lá, claro. Nunca, porque eu sou de uma época que colocar uma pessoa numa instituição seria colocou no asilo ou abandonou. Nunca. Eu ia ver minha mãe todos os dias. Principalmente porque na primeira instituição eu não tinha um conforto. Tinha alguma coisa ali que não caía bem. Aí eu vi uma situação lá, e daí falando de cuidadora, e eu falei, não, preciso tirar minha mãe daqui para eu me sentir mais aliviada, né? Eu vi uma cuidadora lá tirando uma bonequinha de uma pessoa que estava com Alzheimer, como um castigo, como se fosse uma criança. Você não vai fazer isso, eu vou tirar a boneca. Aí eu até disse para ela, eu falei, não faz isso com ela. Imagina, ela vai sofrer à toa, ela não, né? Aí ela disse assim, não, mas daqui a pouco ela já esqueceu. Então, assim, conceitos horríveis, porque aquela pessoa está precisando justamente do contrário, né? E ficar com aquela bonequinha para ela é muito importante. E acho que eu tive esse aprendizado com a minha mãe, porque eu tive uma irmã também com síndrome de Down que não falava. Então, cuidar da pessoa que não fala, para mim, foi uma coisa muito aprendida desde pequena, né? E a minha mãe, quando ela tinha Parkinson, e ela tinha um problema também, que quando ela ficava nervosa, tudo piorava, né? E aí é interessante que eu pensei assim, no comecinho, conversando com o neurologista dela. Eu falei, doutor, é o seguinte, tudo bem, o que minha mãe pensar, eu tô dentro. Ele falou, é por aí. Eu falei, então pronto, resolveu.
Então, muitas vezes, quando ela começou com Alzheimer, que a gente percebeu porque ela deixava o fogo aceso. Aí foi interessante porque o sonho da minha mãe era morar em apartamento. Aí meu pai faleceu e ela foi para um apartamento meu. E ela adorava. Só que um dia ir com uma cuidadora que já estava com eles há 12 anos, era da família, ficou comigo, depois foi com eles. Então ela ficou morando com essa cuidadora já. E um dia, além de deixar o fogão ligado, né, aceso, ela desceu as escadas do apartamento e o porteiro percebeu alguma coisa, porque ela sempre saía, ia fazer as coisinhas dela. Mas daí ela estava meio estranha, ele não deixou ela sair. Aí ela ficou paradinha, sentadinha. Aí a Cida, a cuidadora, falou para mim: Fátima, acho que tem alguma coisa estranha com a dona Joana. Aí nós começamos os exames, ela estava bem no comecinho do Alzheimer, né? Então, em tudo o que ela fantasiava, eu entrava. Era uma conversa de maluco, Silvia. E era muito bom. Então, ela começava assim: filha, você sabe se a Fátima está bem? Aí eu falava para ela: mãe, olha só a minha cara, eu estou bem. Então, eu acho que a Fátima está muito bem. Aí eu vivo preocupada com aquela menina. Eu falo: ah, não se preocupe, ela está ótima. Gente, olha, Fátima, você está trazendo um negócio assim que, conversando com algumas pessoas e talvez assim, eu ainda estou emocionada com o teu choro lá do seu pai, então se engasgar. Ai, não faz mal, vamos emocionar, Silvia. A gente viveu as coisas juntas e você está vivendo a mesma situação que eu vivi. Então é isso, a vida é isso, O Silvia. negócio tala, né? Mas algo que eu admiro, né? E admiro fortemente é quem consegue, de alguma forma, lidar com essas situações com o humor. Uma frase que eu falei com um amigo, agora eu não me lembro com quem, mas era algo do tipo: a gente precisa tomar cuidado para não se relacionar com a doença dos nossos doentes. Porque entre nós e eles ainda existe essa relação das duas pessoas. A doença, põe ela de lado, ela existe, ela é algo que. Mas é ela que nos amola, não é, não deveria ser. O ente amado, o pai, a mãe, o filho, a tia, aquela pessoa que está precisando de carinho. E muitas vezes, isso que você traz de entrar na onda da sua mãe, eu confesso que comigo é um pouco difícil. Eu muitas vezes ainda me deparo com a doença e eu brinco com os meus filhos que eu falo que eu quero brincar de roxinho com os velhos, que eu chamo eles de os velhos, porque é a mãe e o padrasto, que assim, apertar o pescoço só um pouquinho. Só um pouquinho. Mas você vive o dia a dia com eles aí, Silvia, é muito mais difícil. Eu acho que quando a gente tem um certo distanciamento, é como eu te falei da escrita, quando a gente tem um certo distanciamento, a gente consegue enxergar e escrever de uma forma mais lúcida, porque só no emocional, nem tanto distante, nem tanto emoção. Só no emocional você confunde tudo, as pessoas nem vão entender o que você escreveu. E na distância você consegue descrever exatamente aquilo que você sente. Então, por exemplo, meu pai era uma pessoa lúcida, ele ficou com câncer, e aí o meu pensamento sempre foi assim: a pessoa que eu amo e que está doente merece ter um mínimo de tensão. Então, meu pai era lúcido. E aí tem aquela coisa da nossa sociedade que é assim, negar que uma pessoa vai morrer. Ele teve câncer, ele tinha 3 meses de vida, acabou com uma sobrevida de 6 meses. Aí um dia ele falou assim: filha, eu preciso conversar com vocês três, eu e meus irmãos, sobre o que eu quero que aconteça quando eu morrer. Aí meus irmãos falaram, chamei meus irmãos e eles falavam assim para o meu pai: imagina, isso não vai acontecer. Aí, achando que fosse aliviá-lo, aí eu falei assim: só um pouquinho, dá licença. O que o senhor quer dizer para a gente que vai deixá-lo feliz
leve. Aí ele começou a falar, olha, a conta do banco, tadinho, o não sei o quê, sabe? Um monte de coisinha assim que ele achava que para ele era importante. Aí os meninos, ai, para com isso, pá. Eu falei, não para com isso não, pá. Isso vai te fazer feliz, isso vai te fazer leve, então eu vou escrever tudo que o senhor quer. Vamos lá, o dia que o senhor for embora, a gente já sabe tudo que a gente tem que fazer. A lista. É, então, assim, para ele era importante isso. E para minha mãe, o que era importante era viver em paz, porque ela tinha tantas crises, assim, de que um filho ia assumir, de que, às vezes, a Cida, quando ela não estava na instituição, a Cida ligava para mim e falava assim, Fá, eu não estou conseguindo fazê-la comer, eu não estou conseguindo fazer, porque ela acha que ela está numa outra casa. Aí eu falava, dá o telefone para mim. Aí ela falava comigo, a Cida segurava, porque ela não sabia nem segurar o telefone mais. Aí ela falava assim, filha, eu quero ir embora daqui, eu quero ir para minha casa. Eu falava, mas a Cida ainda não levou a senhora para sua casa? Eu vou falar para a Cida agora, porque ela precisa te levar para casa. Faz o seguinte, mãe, janta primeiro, porque o Alzheimer é assim, né, Silvia? Você está vivendo, você sabe, ele é um clique. Daqui a 10 minutos ela já pensou outra coisa. Então, eu falei assim, fala para a Cida aprontar o jantar para a senhora, que a senhora já vai embora para sua casa. Mas aí até que é legalzinho, né, mãe? Conta para mim. E dava risada com ela. Eu falava, não é tão ruim aí, conta para mim. Aí ela jantava. Aí esquecia, já ia para a cama, dormia, sabe? Então, são flashes, né? O Alzheimer é uma doença incrível. Ela te dá uns flashes estranhos, assim. Né? Você está trazendo assim os recursos e assim um pouco do teu mecanismo para poder lidar com ela. Por quê? Dentro desse processo, porque dói para a gente, Dó. chora, fica cansado. E aqui eu acho importante pontuar que esse cansaço muitas vezes ele está relacionado só ao processo. A gente pode ter todo o recurso em volta, seja tendo recurso financeiro ou não tendo recurso financeiro, que esse também foi um assunto que a gente trouxe para cá, a questão do cuidado com o patrimônio, com o dinheiro, assim, são muitas preocupações porque você assume a vida de uma outra pessoa. Mas esses mecanismos para que a gente lide bem com aquilo que o outro está passando, acaba nos dando um respiro, porque você leva de maneira mais leve, porque são camadas de Isso. situações e que se você não estiver olhando com cuidado para você, na forma como você lida com aquilo, no meio do caminho você vai se ver sufocado com aquela, e pode ser que você acabe adoecendo. Tem uma pessoa aqui que acabou de escrever que estou passando por isso com meu vovozinho, a Lu Salos. Lu, a gente. Lu, Ah, beijo, minha linda, te amo, querida. a Ela é gente. muito linda, ela trabalha comigo, Silvia. Ai. Então você está acompanhando de perto com ela, Lu. Então eu imagino que você tenha muita coisa para beber da fonte da Fátima nesse sentido. E todo mundo estava envolvido, Fátima? Seus irmãos, num aspecto de. Eu sempre respeitei a forma deles pensarem. Para um deles, era muito sofrido perceber que a minha mãe não era minha mãe de quando ele era criança. Né? Então, aquela mãe heroína e o pai heroína é bom, né? Herói, de quando a gente é criança, permanece dentro da gente e vê que eles são gente como nós, traz dor. Né? E, então, eu respeitava. E um outro, ele não sabia muito lidar, ele achava que era errado o que eu fazia, mas eu nunca me importei. Então tem essa dinâmica também entre os irmãos, né? E eu resolvi, um se aproximou mais de mim e ficou nessa comigo, e o outro se afastou mais. E aí eu resolvi que a mãe era minha, independentemente de ser dos dois ou não também.
e assumi muita coisa dela, quer dizer, praticamente, né? E dividia muito as coisas que aconteciam com ela, mas eu tinha decidido que ia tomar conta dela como uma filhinha, né? E aí que entra, eu trabalhei muito no começo essa história dela não estar comigo. Aí trabalhei em terapia, né? Trabalhei com os médicos, que era uma coisa assim, gente, a gente precisa ter vida para poder dar vida. E eu não ia ter vida se eu parasse de trabalhar, parasse de fazer as minhas coisas e tivesse uma mãe para cuidar dentro de casa. Então, eu optei em deixá-la também numa instituição para que eu tivesse vida também, para poder dar vida para ela. E daí eu chegava lá e era muito bom. Minha mãe era das marchinhas de carnaval e ela nem falava mais, então eu chegava e começava a cantar e ela completava as frases. Então a nossa relação era isso, era de leveza. Se ela não estava bem, eu dava a mão para ela, até ela parar de tremer, sabe? Essas coisas que são os confortos, né, Silvia? Tiveram momentos, e daí eu preciso falar disso, que eu acho que, infelizmente, não é só aqui, nos Estados Unidos também, que eu tenho amigas lá e que veem as dificuldades com as cuidadoras, e muitos médicos também, que são técnicos, não são médicos, não são humanos. E eu tive problemas, inclusive com um médico famoso aí, que eu não vou dizer o nome, eu briguei com ele, eu falei, o senhor cumprimente a minha mãe, porque ela está aqui, é um ser humano vivo. Sabe? Então, assim, coisas de ter que me impor. E cuidadoras que elas podem ter um bom coração, mas não sabem lidar, né? Então tem aquele mecanicismo de enfermeira, mal falam com a pessoa, né? Eu sei que o dia inteiro é muito difícil, mas eu percebia na própria instituição o quanto era difícil para elas de lidar, elas não entendiam muito bem. Eu acho que deveria existir uns cursos, não sei o quê, alguma coisa que pudesse elucidar como que é a doença do Alzheimer, principalmente, né? Que a pessoa perde a lucidez. E para que as pessoas pudessem lidar de uma forma melhor para esses seres que precisam de paz, só isso, porque eles já estão perdendo toda a memória afetiva, né, dos vínculos anteriores. Então, pelo menos a paz, né? Algum sossego. Você está. Nossa, é muito. Gente, é muito bacana fazer essas conversas, porque nós vamos somando os fios das conversas que aconteceram antes e nós vamos vendo essa trama maravilhosa que pode nos ajudar a ajudar quem precisa. O Dr. John, que também participou aqui desse bate-papo um tempo atrás, ele traz a mesma coisa que você, Fátima. Por exemplo, ele falando, porque além de médico, ele foi o cuidador da mãe dele dentro da instituição que ele tem. E ele falava que ele passava todo dia e era assim, ele tinha o momento do médico passando e ele tinha o momento dele filho passando com a mãe dele. Ele traz essa imagem do toque, de tocar o nosso querido, a nossa querida, de abraçar e de sempre a gente se lembrar que a pessoa está lá. Aquela pessoa que está lá, é o seu pai, é a sua mãe, é o seu tio. A doença, de novo, é uma outra coisa, para a gente não deixar isso interferir, né? Porque vai afastando. E outra que você está falando, e que o ano passado, porque o John é médico, mas é meu amigo pessoal, esse é um canal de amigos. Eu vou chamando meus amigos e a gente vai conversando aqui. O ano passado, ele que falou para mim duas coisas muito importantes relacionadas ao cuidado. O primeiro é que era para eu tomar conta de mim, porque senão eu ia acabar morrendo antes da minha mãe, dentro de todo esse envolvimento. E você traz bastante essa questão do distanciamento emocional, porque realmente, se ele está acoplado, ele nos adoece. E a outra, que o John falou, que a última memória para quem tem o Alzheimer é a memória do som, a memória musical.
Então, essa playlist, ou esse cuidado de falar no telefone, ele falou, eles identificam o som. E a gente sabe lá no fundo que em algum lugar, mesmo que ela pergunte para a Fátima como é que está a Fátima, então, a filha Fátima está lá dentro. Tá. E é tão interessante, Silvia, porque ela, muitas vezes, meus irmãos poderiam conversar com ela, tudo, mas eu a tranquilizava. Talvez o tom de voz, o reconhecimento de alguém que cuidava dela. Então, o meu tom de voz era eu chegar, ela já ficava mais tranquila. É muito doido, né? E é muito louco isso. Não, e agora você me pegou de novo, porque quem tranquiliza minha mãe, o tom de voz tranquiliza minha mãe é o do meu filho. Olha. Né? Então, nossa senhora, meus sais agora aqui, né? Não, mas Silvia, a gente não deve ir contra uma emoção tão valiosa que é essa, que é de uma vivência real, né? Então, ainda bem que você tem aí o teu filho que tranquiliza, que pode passar, né, algumas coisas para ela e ela ficar bem, né? E é isso. Você sabe que antes da minha mãe falecer, algumas horas antes, toda a família se juntou e a gente cantou. Ficamos cantando horas, cantando as músicas dela. E ela foi assim. Fá, então assim, não sei, vou de bate pronto, tá bom? Se der certo, deu. Se não der certo, você fala. Vamos embora. A gente está chegando no final da nossa live, que é meia horinha de um bate-papo. O tempo é curto, mas o conteúdo é extenso. Se você traria para a gente encerrar alguma das marchinhas que a sua mãe gostava, se você cantaria ela para a gente como Acho que eu não consigo, mas vou tentar. Aquela que provoca, né? Essa mulher vai te falar. Vai fazer curso de entrevistadora, Silvia, para saber o que pode fazer, o que não pode fazer, minha filha. Vamos lá. Acho que nunca mais eu cantei. Ai. Se você pensa que cachaça é água. Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Deixa eu ver se eu lembro o resto. Pode me faltar tudo na vida, não é? Amor, feijão e pão. E pão. Pode me faltar dinheiro. Que mais? Pode me faltar o amor? Ah, é isso mesmo. Pode me faltar o amor. Isso eu até acho graça. Só não quero que me falte a marvada da cachaça. Pois é, minha mãe adorava. Adorava. É isso. Fala. Então é isso, minha amiga. Muito, muito obrigada. Eu não tenho palavras, então aqui foi um bate-papo. De escorpiana para escorpiana, porque a Fábio vai fazer aniversário daqui a pouco, eu também vou fazer aniversário daqui a pouco. De panda para panda, de marchinha de carnaval para marchinha de carnaval. E de mãe para mãe. De mãe para mãe e de filha para filha também. Porque você trouxe essa frase, eu vou fechar com ela, que é de ter vida para poder dar a vida. E olha que interessante, a gente acaba dando a vida para aqueles que nos deram a vida. O ciclo é maravilhoso. O ciclo é maravilhoso. Verdade. Muito obrigada. É isso, minha amiga. Obrigada, viu? Dia. Obrigada, gente. Eu não posso nem ver as mensagens, que daí eu derrame lágrimas. Beijo para todo mundo. Muito obrigada, Fátima. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.